apresentando aqui mais uma videoaula de meteorologia sobre formação de gelo em aeronaves. Formação de gelo é um assunto que a gente tem que ter uma grande preocupação dentro da aviação, porque ela causa riscos muito grandes para a aeronave, podendo a gente perder o controle aí da aeronave e, consequentemente, até cair com a aeronave. Então, a formação de gelo é o principal problema da meteorologia que o aviador poderá encontrar, particularmente nos meses de inverno, por conta das baixas temperaturas. O perigo vem do fato que o fenômeno afeta o equilíbrio do avião, diminui a sustentação, o impulso e aumenta o arrasto, dificulta o controle. Então, você tem na aeronave 4 forças atuando, que é a sustentação, o peso, a tração e o arrasto. Então, para a aeronave se manter em voo, essas forças têm que estar em equilíbrio, sustentação igual a peso e arrasto igual a tração. O que acontece quando você tem a formação de gelo na aeronave? Quando você tem a formação de gelo na aeronave, a sustentação ela diminui, o arrasto aumenta e o peso aumenta. Então, você não consegue manter-se em voo. Muitas das vezes do gelo está formando na asa, às vezes você perde completamente a sustentação da aeronave, porque você tem a modificação do perfil da asa, que é o perfil da asa que ajuda na sustentação. Então, quais são as causas, né, que pode estar acontecendo que causa a formação de gelo? Presença de gotícula d'água, chuva ou nuvem, temperatura do ar ou da aeronave igual ou inferior a zero. Então, você com a presença desses fatores, você pode ter 3 tipos de gelo se formando. Você pode ter o gelo claro, que também é conhecido como liso, cristal ou transparente. Você tem o gelo escarcha, que também é conhecido como gelo amorfo, opaco ou granular. E você tem o gelo tipo geada. O mais complicado, o mais perigoso é o gelo claro. Por quê? Porque o gelo claro, uma vez que ele se formou, dificilmente você vai conseguir tirar ele. Então, o gelo claro, para a gente ter uma noção, é que nem aquele gelo que a gente tem na geladeira de casa, que você coloca lá a água, coloca na geladeira, forma aquele gelo. Aquele é o gelo claro. Esse daí, uma vez que se formou, dificilmente você vai conseguir tirar ele. Então, o gelo claro, para você ter a formação de gelo claro, você tem que estar voando em ar instável, e a temperatura vai estar de 0 graus a menos 10 graus Celsius. Então, se você estiver voando dentro de um ar instável, com umidade e temperatura entre 0 e menos 10 graus Celsius, com certeza você vai ter a formação de gelo claro na aeronave. Se você estiver voando dentro do ar estável, e tiver umidade e a temperatura estiver entre 0 graus Celsius e menos 10 graus Celsius, você vai ter o gelo tipo escarcha. Você vai ter a formação do gelo tipo escarcha. E se você estiver voando dentro do ar instável, com temperatura de menos 10 graus Celsius a menos 20 graus Celsius ou menos 40 graus Celsius, com temperatura instável, umidade, você tem gelo também tipo escarcha. Então, se você tiver
Em ar estável de 0 a menos 10, ele forma gelo claro. Se tiver ar instável entre menos 10 a menos 20 e menos 40, ele forma o gelo tipo escarcha. E o gelo tipo geada, para você ter a formação de gelo tipo geada, o que tem que estar ocorrendo? Você está voando com a aeronave um grande período de tempo dentro de uma camada fria, porém você não tem umidade nessa camada, então você não vai ter formação de gelo. Mas só que a aeronave vai estar resfriando. Então quando você descer com a aeronave para uma camada um pouco mais quente, que tenha umidade, por conta da aeronave estar resfriada, ela tem a formação de gelo tipo geada. Então, o gelo tipo geada, ele é perigoso porque o que acontece? Ele gruda e muitas vezes nos vidros da aeronave ele obstrui a visibilidade do piloto. Então, é uma das coisas também que tem que ficar atento. Porque uma vez que você está voando a baixa temperatura, sem umidade, a aeronave está se resfriando. Quando você descer para uma camada que tenha umidade, com certeza você vai ter a formação de tipo de gelo, ele vai obstruir a sua visão, vai atrapalhar você. Então, esses são os fenômenos que acontecem, os tipos de gelo e como que eles se formam na aeronave. Agora, quais são os perigos, né, das formações de gelo? Você pode ter formação de gelo na hélice da aeronave, você pode ter formação de gelo nas asas e na empenagem, você pode ter formação de gelo nas asas ou na empenagem, e você pode ter formação de gelo também no tubo de pitot, e você pode ter formação de gelo em antenas da aeronave e no carburador da aeronave. Então, cada um desses itens, quando você tiver a formação de gelo, ele vai apresentar um sintoma para você. Suponhamos que você tenha formação de gelo no carburador, então você vai ter a redução do rendimento do motor. Então vai ter queda de RPM, perda de potência e de velocidade. Então você tem a indicação que você tem gelo no carburador da aeronave. Tem que ficar muito atento a isso daí, porque muitas das aeronaves que tem o sistema antigelo, ele se utiliza do escapamento do motor para aquecer o tubo de Venturi para estar tirando a formação de gelo. Uma vez que tampou completamente de gelo o carburador, você não tem mais o recurso do antigelo. Você não vai conseguir tirar o gelo do carburador para o motor voltar a funcionar. Então tem que ter muita atenção. Percebeu perda de potência, baixa RPM, já liga de imediato o aquecimento do carburador, porque pode estar tendo formação de gelo. Se você tiver formação de gelo, asa e empenagem, então o que vai acontecer? Ele vai aumentar a resistência ao avanço e vai ter a diminuição da sustentação. Então, como que você percebe isso? Muitas das vezes você começa a ter vibrações que pode comprometer a estrutura da aeronave, sem contar que uma vez que você perde o formato do perfil da asa, você pode perder a sustentação. Gelo na hélice. Se você tiver formação de gelo na hélice, ele vai reduzir o rendimento da hélice. A velocidade indicada ela diminui e o consumo de combustível aumenta. Então você tem indicação de gelo na hélice. Indicação de gelo no pitot. Você vai perder alguns instrumentos da aeronave que se utiliza do tubo de pitot para estar fazendo as aferições dos equipamentos, como altímetro, velocímetro, climb. Então, perder o tubo de pitot é complicado. Então, a maioria dos tubos de pitot ele tem também o sistema antigelo nele, que é o aquecimento do tubo de pitot para não ter a formação de gelo, porque é muito perigoso se você perder o tubo de pitot. Gelo nas antenas. O acúmulo de gelo nas antenas aumenta seu diâmetro e diminui o isolamento
desta com a carcaça. Além disso, o excesso de peso pode vir a romper a antena. Rompeu a antena, você sabe, você fica sem comunicação com o solo. Então, é isso daí, gente. É um assunto que a gente tem que ter muita atenção, é formação de gelo. Outra coisa que eu ia esquecendo de falar aqui é como que ele é representado nas cartas sigla WX. A representação é assim, você tem leve, você tem moderado e você tem forte. Então, na carta sigla WX, a representação vem dessa forma. Vou fazer um exemplo aqui. E você tem então, o que significa? Está representado dessa forma na carta sigla WX. De 25 mil pés a 31 mil pés, você tem a formação de gelo moderado. Então, se você está voando nessa área, você tem que ter muita atenção, porque você sabe que ali você vai poder estar ocorrendo a formação de gelo na aeronave. Então, é isso daí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário aí, eu tiro a dúvida e ajudo a esclarecer aí. Obrigadão, viu? Até a próxima.